Carlos, eu sou Carlos Soto, editor do site Melhor da Baixada. A gente está aqui na nossa redação hoje para falar sobre literatura na Baixada com dois escritores aqui da nossa região. Um é o Jonathan Magela, o outro é o Thiago Querques. E é isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre... Falei certo o sobrenome? Falou. Falar um pouquinho sobre literatura aqui na nossa região. Você já tem, é o terceiro livro que está lançando. Terceiro livro que estou lançando. Jonathan é o segundo, né? Você vai ouvir um pouquinho de histórias deles, enfim. Para começar, assim, de repente quem está assistindo agora, a gente tem também uma ideia, já sonhou em lançar um livro. Como é que é isso? Assim, eu tenho uma ideia, como é que eu posso preservar essa ideia para ninguém copiar? Depois eu procuro antes de procurar uma editora, ou eu tento o caminho sozinho. Como é que são os caminhos para você poder publicar uma obra? Você, Jonathan. Divide, cada um de repente fala um pouco. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência, que eu escrevo há 20 anos, desde os 12, eu acho que muita gente que gosta, tem o dom de escrever, tem esse despertar mais ou menos no início da adolescência, até na infância. A primeira coisa que eu fiz foi continuar escrevendo. E não ouvia muito a opinião das pessoas falando que não poderia, ou que não vai, ou que não dá certo, porque, infelizmente, a literatura ainda é uma área muito complicada no Brasil. Mas teve um dia que eu consegui, com o advento da internet, das redes, e das novas formas de leitura e de divulgação, eu consegui uma editora que fazia uma autopublicação, que consiste em você mesmo fazer o livro, você escreve o livro e revisa o livro, e submete para a editora, e a editora só fala que está ok, tudo bem, você também trata a capa, e ela faz uma impressão sobre demanda. Então, tipo, você quer 10 livros do seu livro, tem a tiragem dos 10 livros, você paga um pouquinho mais caro do que seria, mas é bem pouquinho, então vale a pena. E se for para essa lado ecologicamente correto também, porque você não vai fazer 300 livros e faz estoque, e livro apodrece, e são 10 livros, ou 15 livros, ou 20 livros. Um pouquinho de acordo com a demanda. Os meus dois primeiros livros foram assim. O Cara que Não Publicava Livros, que era um livro mesclado de crônicas, contos e coisas. Em 2012, pelo Clube de Autores. Em 2013, Ensaio dos Cães Pelados, foi um livro maior. O primeiro livro foi um livro de bolso, 40 páginas. O segundo livro de 200 páginas de poemas. E agora, em 2017, 2016/17, que foi o final do ano, início do ano, é o Território, que é talvez meu canto de cisne, que foi um processo diferente. Foi em maio agora. Foi. E foi um processo diferente. Eu terminei de escrever o livro e pela primeira vez decidi enviar para editoras, e eu tive algumas respostas, e a melhor proposta foi a da Chiado. E foi uma proposta financeiramente inviável, mas para o meio literário foi interessante. E eu, com a ajuda de vários amigos, fiz uma pré-venda pela internet, pelo Facebook principalmente, Facebook e Instagram, e eu consegui vender quase todos os livros e cheguei ao Território. Eu acho só deixar aqui dois alôs aí para vocês, um da Marlene Xavier e do João C. Matos, tá acompanhando vocês ali. João. Abraço, João. Eu acho que são dois caminhos, assim, quando o cara termina de escrever seu livro, acho que primeiro é deixar ele quietinho um pouco, né? Tipo um bolo, para que ele fique lá descansando, para que você não ache que ele é maravilhoso no calor do momento, na emoção de ter concluído um livro. E um tempo depois você reler. E a partir desse momento, você acha que o livro está pronto, é registrar, como você falou. Você precisa registrar a tua obra. Não posso bater na porta de ninguém sem antes registrar, porque não. Sim, é mais seguro. O ideal é que a primeira coisa que você faça registro. E a partir daí você tem dois caminhos. Ou você procura uma editora, que é o que todo escritor sonha, e, bom, se tiver êxito, melhor. Se não, é procurar a autopublicação, que é muito viável hoje em dia, às vezes é até um pouco mais lucrativo, e sim, já acabou essa vergonha de se autopublicar, não existe mais isso, sobretudo hoje com a questão da internet. Porque o livro fala por ele mesmo. Se o livro for bom, ele vai ser lido, não tem como fugir. E livro é o que me dizem, tipo, eu escrevi o livro hoje e daqui a 200 anos eu não estarei vivo, mas o livro estará vivo. Então, é uma arte que quase imortal, digamos assim. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os títulos de cada obra de vocês, mas antes, essa vida dupla, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui a transmissão, que ainda não é possível, poucas pessoas têm essa felicidade de viver só da arte, né? Só da escrita. Vocês hoje, como é que funciona? Você é professor também, né? Os dois dão aula? Não, eu sou turismólogo.
Formado no Instituto Multidisciplinar da Rural, aqui em Nova Iguaçu. Você tem uma rotina toda de segunda a sexta de trabalhar? Sim, trabalho com turismo, moro em Friburgo, trabalho com turismo em Friburgo e nas horas vagas ainda é literatura. Ultimamente tem sido um pouquinho mesclado, literatura e turismo. E o sonho é que seja literatura integralmente algum dia. Não que eu não goste de turismo, mas às vezes a gente não tem como fugir do que a gente vem, né? A nossa missão. Talvez seja escrever. Jonathan, você fala da sua vida dupla de profissional, né? Tem aqui a Rosana Faria, tá dizendo que está muito orgulhosa, e o Alexandre Silva Pereira também dizendo, não sei de quem é o primo. Meu primo! Ele contou a família toda, cara. Você é show, ele colocou aqui. Eu boto audiência, né, velho? Então, fale você dá aula. Rosana, beijo. Rosana é minha sogra, tá? Desculpa. Tá aqui, ó. Rosana! Muito orgulhosa. Então, é o seguinte, eu sou professor da rede municipal, sou professor da rede estadual, e eu não escrevo nas horas vagas como o Thiago, eu me disponibilizo a escrever basicamente todas as manhãs, assim. Eu tiro 2, 3 horas por dia, de manhã, que é o horário que eu mais gosto de escrever, para fazer isso. E dou minhas aulas à tarde e à noite. É uma rotina extremamente cansativa, cara. Mas eu fico me perguntando se talvez se eu só escrevesse, se seria tão legal assim. Talvez uma outra atividade me ajude. O Tchekov falava uma coisa muito interessante, era médico, né, o contista russo Tchekov, ele dizia que a medicina era a esposa dele e a literatura era a amante, e que era muito mais divertido ter como amante. Então, talvez a educação seja minha esposa e a literatura seja minha amante, e está muito divertido assim, que minha namorada, minha esposa não ouça. Mas ela gosta muito de literatura, ela gosta de você escrever, a gente sabe disso. Então vamos falar um pouquinho agora das obras. Né? Sim. Você, antes do Tempo Severo, que você lança agora dia 30, não é isso? Dia 30, na Casa de Cultura em Nova Iguaçu, quarta-feira, às 18 horas. Mas fala um pouquinho do anterior. Você teve um livro anterior. Em 2015, eu tinha uma pilha de contos lá, tipo uns 30 contos. E aí eu queria lançar alguma coisa, sabe? Aí eu entrei em contato com um amigo lá de Belfort Roxo, que tem uma pequena editora, que é a Gambiarra Profana, que é um nome maravilhoso, criativo, que é o Fabiano Soares e o Sérgio Salles. E aí eu dei aquela pilha de livros de contos pro Fabiano dele. Falei, cara, seleciona 8 que eu vou lançar um livro. E aí, desses contos, saiu O Funeral das Minúcias, que é um título homônimo, um conto aí, que é de 2015. São 8 contos feitos pela Gambiarra Profana, e esse é o segundo que eu observei. Foram contos que você foi agrupando ao longo de anos da sua vida. Ao longo de mais ou menos 4 anos. No caso do Tempo Severo, é uma obra fechadinha ali. Você parou quanto tempo para poder... Um ano e meio, mais ou menos, escrevendo. Mas é aquilo, né? O escritor, vamos dizer, ele planta uma floresta, o livro dele é uma folha caída. Assim, você escreve muita coisa, depois você vai cortando, até você encontrar o livro perfeito. É isso. Antes de falar de você, então, das suas obras, mandar um beijo aí para Sabrina Monteiro, que está acompanhando também a nossa transmissão. Você conhece, Thiago? Na verdade, essa é minha audiência. Essa audiência é minha. Eu não posso concentrar tudo. Tem mais um aqui, o Alexandre Silva. Não, já falamos dele, né? Seu primo. Seu primo está aqui dizendo que esse é o seu território. Então fala aí das suas obras só. Foi em 2012 um. Eu contratei que fazer mexendo, né? Tá funcionando. Em 2012 você lançou então... O Cara que Não Publicava Livros. É um título irônico porque, como vários escritores, eu era muito tímido. E eu tinha vergonha de escrever e de ser lido. Apesar de escrever sem jogar na gaveta e tal. Não é esse que tá você na capa? Exatamente. Tímido quando colocou questão. Foi o início da grande ironia, porque já que eu não gosto, eu vou fazer logo o absurdo do contrário. Para acabar com o trauma. Coloquei minha cara na capa e coloquei um título dizendo que, negando o livro, né? Porque era o cara que não publicava livros, eu nunca publicava livros, o primeiro livro era justamente esse título. E eu reuni, como o Jonathan fez, mas eu reuni eu tenho até um blog até hoje, que é thiagocoet.blogspot, e eu colocava muitos textos lá. E eu reuni alguns textos, os que eram mais lidos e os mais comentados, e coloquei num livro de bolso, que era um livro de 40 páginas. E depois, o retorno dos amigos, principalmente, foi bastante legal. Eu não participava de eventos, não fazia nada, só escrevi o livro e botei no ar, sabe? E já em 2013 eu resolvi escrever um livro de poemas, porque eu não gostava dos poemas que eu lia. E eu resolvi tirar a roupa formal dos poemas e fiz raicais pra caramba, e fiz um livro de poesia.
mas eu não estava satisfeito ainda porque eu sempre gostei da narrativa. E a narrativa, que era a minha grande paixão, eu achava que não estava pronto para escrever contos ainda. E eu fui sempre martelando e mastigando até que eu cheguei nesse livro. E como eu tinha contado a história agora há pouco, né, antes de vir para cá, agora deve ser meia hora mais ou menos, eu estava organizando meus arquivos e achei um arquivo como se fosse um bilhete para mim, falando que você deveria escrever um livro de histórias positivas sobre a Baixada Fluminense. Só que em todo esse tempo, esse arquivo deve ter mais ou menos uns 5 ou 4 anos. Em todo esse tempo que eu escrevi o livro, eu não peguei esse arquivo em nenhum momento. E tem várias anotações, de indicações de cidade, algumas características, mas o livro eu escrevi sempre de memória, a maior parte dele foi de memória dos lugares que eu visitei, e algumas pesquisas históricas que eu tive que fazer. Aí surgiu o Território, que é um livro de contos que se passam na Baixada Fluminense e que valorizam a Baixada Fluminense como personagem. São quantos contos aí? São 39 contos. 360 páginas, 39 contos que giram... Todos tendo a Baixada ou quase todos tendo a Baixada? Todos possuem pelo menos a Baixada em alguma referência. Mas tem um que é o maior, que trata a Baixada como parecido muito com o Tempo Severo, né, que você tinha falado, mas não aprofundando como o Tempo Severo fez, que é o livro do Jonathan, que é o Senhor do Nevoeiro, e os outros contos trazem sempre o cenário da Baixada Fluminense e características muito de pessoas da Baixada. Uma pessoa comum da Baixada, não tem uma história real ali exatamente, mas são pessoas que se reconheceriam na Baixada. Eu queria escrever um livro que eu saísse da porta da casa da minha mãe, da porta da casa dos meus amigos, e trouxessem o personagem passando na frente. Teve uma história que eu acho que vou falar em todos os lugares, que o Jonathan comentou uma vez comigo, que quando ele viu o livro, tem um personagem do livro que passa na frente da casa dele, e a gente não se conhecia quando escreveu o livro. É verdade. Isso é muito interessante, e é uma coisa que eu queria que eu sentisse, que as pessoas, os leitores também sentissem quando lessem o livro. Até pessoas de fora, né? Então eu acho que o retorno tem sido muito positivo e eu tenho muito orgulho de ter feito esse livro. É grande, mas são contos, então dá pra você escolher um título e seguir em frente. Antes de eu seguir aqui, que eu programei para falar com vocês, tem aqui o Jefferson Passos, perguntando a opinião de cada um sobre o mercado editorial. Como é que vocês veem isso? Quer falar? Não. Pode falar primeiro, que eu falo pra caramba também. Eu acho que o mercado editorial continua complicado e o que é difícil a gente valoriza mais. Então o escritor é um operário, assim, é no cotidiano que ele vai conquistando seus leitores, é no cotidiano que ele vai conquistando o seu público, que ele vai ganhando seu espaço. O mercado continua difícil, as livrarias têm muita burocracia para você conseguir entrar. As grandes editoras, como a gente falou, não publicam autores desconhecidos, não publicam autores que estão começando agora, não publicam autores que não têm um retorno imediato. Mas quem ama o que faz não pode desanimar com isso. Hoje eu li um pequeno fragmento do Facebook muito interessante. Escolha trabalhar naquilo que ama e terá que trabalhar em outros 3 trabalhos para sustentar aquilo que ama. Mas, enfim, é uma modificação, né? É muito prazeroso, cara, e o mercado editorial é muito difícil. A longo prazo, eu acho que quem faz o trabalho cotidiano, que é o trabalho que o Thiago faz, que eu tenho tentado fazer, eu acho que consegue sobressair. E a sua visão? A minha visão é bem parecida com a do Jonathan, mas às vezes eu tento ser muito otimista, porque nesse fio que eu me agarro, essa corda eu tento sempre subir. Hoje em dia eu vejo também, por outro lado, eu concordo com tudo que o Jonathan falou. Eu acho que é muito difícil, as editoras grandes a gente não consegue muita abertura, sabe, ou zero abertura. Em grandes eventos a gente praticamente não existe. Mas, em compensação, eu e o Jonathan vamos lançar os nossos livros na Bienal, que era uma coisa que, alguns anos atrás, não era acessível, porque eu vejo um movimento de congregar maior. Só que um conselho que eu dou para editores desconhecidos e até outras áreas das artes é que as pequenas editoras e as médias editoras têm dado atenção muito legal para escritores iniciantes. E é um caminho de início, e talvez seja até um caminho muito viável, para que você que tenha uns textos guardados, você vai lá e procura uma editora pequena, uma editora média, porque ali você consegue ser bem tratado,
eles conseguem cuidar bem da sua obra. Você não tenta ficar pensando lá na frente de virar um best-seller. Eu vejo vários escritores falando, eu quero escrever uma trilogia. Não, você tem que escrever primeiro, para depois você escrever uma história, depois uma trilogia, o que vier. Corroborando o que você está falando, o que eu quero dizer é exatamente isso. Às vezes o cara acha que o mercado editorial tá favorável e o cara já quer escrever uma trilogia achando que vai vender. Ele vai se frustrar. Eu acho que o escritor ele tem que amar o que faz, ainda que aquilo não sustente, ainda que aquilo não dê retorno imediato, e tem que ser um operário, cara. Tem que ter um horário diário para sua escrita, tem que ter disciplina. Né? Como um atleta que para conseguir correr 100 metros em 10 segundos treina diariamente, para você conseguir escrever um romance, um livro de contos, você tem que treinar todos os dias. Uma grande analogia é o jogador de futebol. O escritor é um jogador de futebol que a galera acha que o escritor, e vem muito o escritor como um glamour e tal, só que são 10 em 1 milhão. Porque um grande número de escritores a gente está batalhando, está ali no dia a dia e pedindo pelo amor de Deus para as pessoas lerem, e tentando treinar. E a questão do treino. Um dia me perguntaram, poxa, você escreve desse jeito porque é dom. Beleza, pode ser dom, mas o 70% ou 80% é exercício pra caramba. É leitura, porque a gente não consegue escrever sem ler bastante, então a gente lê mais do que escreve. E treinar bastante, é o que o Jonathan falou. Treinar, você faz seu horário, sua semana, mas você tem que colocar ali na sua meta diária ou semanal no máximo, que você tem que exercitar, você tem que fazer isso. E uma dica final sobre mercado editorial, muitas editoras, sobretudo as editoras médias, elas lançam concursos literários, que também é uma forma de se chegar a ser publicado, sem pagar. E começar a ter uma relevância também, o nome da pessoa começa a participar de antologias de revistas, editoras, tem várias aí. Olha, tem uma pergunta da Mônica Lopes, obrigado aí, Mônica. Ela pergunta a vocês são jovens escritores, pensam em divulgar o trabalho em escolas? Acho que isso de repente ajudaria também essa coisa de formar novos. Obrigado pelos jovens. Inclusive escrito ali na legenda, jovens escritores contam sua experiência. Obrigado, Carlos. Que isso. Essa juventude. Ela parabeniza também pela participação na Bienal. Legal. Olha, desde 2015, quando eu lancei o primeiro livro, até devido à escassez de autores na Baixada Fluminense, tem muitas escolas que convidam a gente para ir, a gente vai, sabe, fazer um trabalho voluntário. Voluntário não estou dizendo que você vai lá como se fosse fazer caridade, mas voluntário porque depende da nossa vontade mesmo. A gente vai com nossa conta e risco, né, Thiago? Sem retorno nenhum. Mas eu sempre digo que é uma forma também de você investir, porque você está cativando leitores ali que podem ser seus leitores no futuro. Sem falar na função social, de você estar numa escola, fazendo uma palestra ali para 20, 30 alunos e poder, de repente, modificar o imaginário deles em relação à Baixada Fluminense, por exemplo. Que a literatura tem esse papel muito relevante de modificar imaginários. Através da leitura a gente pode, eu acho, não sei se você concorda comigo, o cara que está lendo coisa positiva sobre a Baixada Fluminense, que está vendo o lugar dele ser usado como cenário, esse cara vai ter um outro olhar sobre a sua região. Ele pode levar esse orgulho para adiante, né? Registrar aqui também o Marcelo Borges, que está acompanhando a gente. Obrigadão, Marcelo, está dizendo aí parabéns pelo nosso papo aqui. Obrigado, Marcelo. E o Jefferson Passos mandou mais uma pergunta, que tem até a ver com o que a gente tinha conversado um pouquinho antes aqui de iniciar a transmissão, que é sobre como fisgar o eleitor, somente agora, os novos leitores. O Thiago ainda não vai ser vereador. Como é que fisga esse novo leitor? Competindo no dia por isso também, né? O cara está o tempo todo com alguma coisa na mão que não faz ele enxergar nada e está em volta. Então como é que você fisga esse leitor novo que está nem sempre pronto, disposto a ficar com o livro na mão? A gente tem feito esse trabalho, por exemplo, esse momento da entrevista no Facebook ao vivo, num dia comum, é uma forma da gente fisgar o leitor. Porque eu tenho falado muito nas palestras que eu participo, que eu estou ministrando às vezes, que essa ideia de um Brasil de não leitores tem um pouco caído por terra. Ainda é um país de não leitores, mas só que quando eu tinha 11 anos, na escola, me colocaram para ler Dom Casmurro. Eu acho que o que uma criança acharia de Dom Casmurro? A associação já é imediata, é uma literatura chata, literatura é algo chato, ler é ruim. E não. Já na primeira palestra que eu dei para esse livro, era um público de adolescentes, a primeira pergunta que eu fiz, vocês gostam de ler? Todos falaram, não.
mas vocês gostam de ler e vocês não percebem, porque vocês leem o WhatsApp pra caramba, leem o Facebook pra caramba. A gente está sempre exposto a vários textos e tem os famosos textões do Facebook. A gente lê muito mais do que 10 anos atrás, por exemplo, com a leitura na mão, no celular. O que a gente faz para fisgar esses leitores? Passar para leitores, principalmente os mais jovens, que literatura pode ser legal também, pode ser divertida, pode ser lúdico, pode ser uma viagem. Eu sempre associo em todas as coisas que eu falo, literatura com cinema e com TV, porque é muito interligado. Várias obras de cinema e várias obras de TV são baseadas em livros. E se não são baseadas em livros, alguém escreveu antes de ir, fez o roteiro. Então, a gente tem que aproximar e não afastar, sabe? Eu vejo muita gente afastando, do meio literário muito afastando, de tipo, o escritor é um ser inacessível, eu fiz um livro, não, você tem que ler. O livro pode ser perfeito, pode ser ótimo, mas você tem que mostrar para as pessoas que ler é legal. Então a gente tem utilizado, o Janto também, o YouTube para mostrar que literatura é legal, o Facebook com pequenos textos ou às vezes divulgando alguns textos maiores, e mostrando principalmente que quando eu entro em alguns lugares, algumas escolas, por exemplo, não que eu seja jovem ou mais velho, mas olham para mim e não acham que sou eu, que sou o escritor. E isso é legal, porque eles olham para o escritor, e eu tinha essa imagem com admiração e também imaginando que seria um senhor de 50 anos, que o escritor seria um cara que aposentou e virou escritor, sabe? Não, a gente pode ser escritor, a gente tem que batalhar e tem que formar essa rede, de correr atrás, de falar para as pessoas que literatura é legal e de formar escritores, formar leitores. E acho que a gente está tentando, martelando, é difícil pra caramba, né? Mas a gente está tentando, a gente vai conseguir em algum momento. Só uma coisa para corroborar o Thiago aí. Eu só acho que essa questão de fisgar o leitor não pode vir no momento da produção da obra. No momento da produção da obra você tem que escrever organicamente aquilo que você acha que é a tua literatura, escreva para os teus personagens, escreva para si próprio. A partir do livro pronto, que é obra de arte, aí sim, você vai transformar num produto. Aí você vai colocar nas redes sociais. Cara, o que tiver à mão, né, Carlos? Rede social, o boca a boca, as palestras nas escolas. Você vai buscar ter a sua presença social e ser um escritor relevante. Quanto mais relevância você tiver no meio literário, mais as pessoas vão ver você. Só para pegar carona ainda na Mônica aqui, que ela falou da chegada a vocês das escolas, seria uma coisa interessante. Vocês estão com oficina agora, né, que iniciou ontem na Casa de Cultura aqui no Almoço Gratuita. Então, bacana deixar um recado, que parece que na semana que vem ainda pode ter a primeira entrada da pessoa. Você ainda pode na semana que vem ir, né? A oficina começou ontem e será 3 quartas-feiras do mês. Uma oficina de literatura e é a prosa da oficina, né, o nome que a gente deu. Só que ela é de literatura para formação de leitores, de escritores e também um auxílio para o Enem, porque a gente sabe que no Enem cai muitos fragmentos de contos para análise, de poemas, de crônicas, até fragmentos de romance mesmo. Então, a nossa ênfase lá é ajudar na formação de leitores, até porque a gente sabe que tem gente que hoje em dia só tem medo do Facebook e WhatsApp, né, Thiago? É verdade. Ajudar na formação de leitores, passar ali técnicas de escrita para quem quer ser escritor e para o cara que está simplesmente talvez não seja uma palavra correta, o cara que está querendo alcançar a universidade através do Enem, também aprender alguma coisa sobre literatura ali. E a gente acaba aglutinando esses 3 públicos que são bem demarcados, né, Thiago? Tem gente que só quer o Enem, mas acaba se encantando com o texto e acaba querendo escrever também. Ou seja, ontem nós fizemos a primeira oficina, foi de contos. Semana que vem a gente vai trabalhar o microconto e a crônica. Posteriormente a gente vai trabalhar poema e depois romance. É só reforçando, então quem não pôde ontem, mas quiser ir na próxima quarta-feira, pode procurar a Casa de Cultura. Tivemos o primeiro encontro ontem, tivemos um conteúdo muito relevante. Só que quem quiser fazer inscrição para entrar na oficina, mesmo depois da primeira aula, pode fazer, sinta-se à vontade. Inscrição na Casa de Cultura, então pergunta para a gente nas redes como é que faz, porque é inscrição virtual. E a gente manda o material todo que a gente trabalhou, a gente conversa com cada um para que a pessoa não se sinta atrasada na próxima aula. Então, apesar de ter tido a primeira aula, todo mundo pode fazer inscrição, gente. E o melhor é que é gratuito, então não gasta nada, tranquilo. Você falou que no território, né, você
consegue identificar um pouquinho a Baixada, quem for ler os contos aí vai acabar entendendo um pouco melhor a Baixada. E tem uma coincidência, até que eu comentei com vocês antes de começar a transmissão também, que hoje, se Jorge Amado estivesse vivo, ele completaria 105 anos, né? Sim. Tá tendo, inclusive, para quem estiver assistindo de repente tá em Salvador, tá tendo no Pelourinho ali, cadê? Tá escrito aqui? Uma feira literária, a Feira Internacional Literária lá no Pelourinho, que está homenageando esse ano o Jorge Amado. A gente estava pensando também aqui antes de começar a transmissão que a gente percebia muito nele esse poder, digamos assim, de você ler a obra dele e entender um pouco o baiano, entender um pouco a Bahia. E é um pouco, acho que a gente precisa tentar aqui também na Baixada, né, para mudar os pensamentos, enfim, as pré-visões das pessoas em relação a essa região. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui em relação à literatura negra. Na gênese da literatura brasileira, o negro ele era tratado como um mero cenário. E isso, obviamente, ajudava a formar o imaginário de um negro sem voz, de um negro mudo, de um negro que era um mero objeto ali dos brancos. A partir do século XVIII, XIX, né, com os movimentos de emancipação dos negros, eu acho que o autor hoje está mais em voga, o Lima Barreto, que traz vários protagonistas, como o Isaías Caminha, por exemplo, que foi homenageado na negro, exatamente. Você acaba modificando o imaginário. Então, de alguma forma, o nosso querido, você acabou de citar, o Jorge Amado, como eu te falei, eu li Capitão de Areia, ele traz um imaginário sobre Salvador diferente, ajuda a mudar o imaginário. Então, eu acho que esse livro do Thiago, O Território, ele tem esse papel, sim, de transformar imaginários. Talvez pela literatura ser tão intimista, tipo, sabe, a pessoa leva o teu livro para a cama, sabe? Então, ela lê você antes de dormir, ou no ônibus, quando ela está querendo sair, escapar de toda aquela coisa, do trem, Então, ela te dá uma oportunidade, né, mesmo de um contato mais íntimo. Talvez esse livro do Thiago tenha esse papel mesmo de ajudar no imaginário sobre a Baixada Fluminense. E acho que assim, você falou essa história do livro ir para a cama. Acho que o livro talvez seja a coisa menos invasiva, assim, a forma de comunicação, sobre conteúdo, porque a televisão às vezes está ligada lá, você ouve uma coisa que não pensava que eu ouvia, né? A internet está dando foto lá do cachorrinho fofo, parece um corpo ensanguentado. O livro não, o livro você para, né? Você para aquele momento para se dedicar àquela leitura. Acho que é bem legal isso. Sim. E a Baixada, a gente tinha falado isso antes de começar a transmissão, que a Baixada a gente não encontrava muito isso. E a gente tinha às vezes, vergonha de falar que era da Baixada. Eu ia para a minha família e falava, não fala que é de Nova Iguaçu porque as pessoas vão ouvir. E tinha essa sensação de ser inferior. E hoje em dia a gente está vendo uma crescente de orgulho mesmo, orgulho da terra, orgulho da raiz. Porque eu não sei onde estarei daqui a 5 anos, no mundo, geograficamente. E mas eu nunca vou apagar as raízes as coisas que eu aprendi por ser de Nova Iguaçu, por ser da Baixada. Por ser de Nova Iguaçu, mas era o que ele está dizendo, né? A gente diz que é de Nova Iguaçu, ou de Mesquita, de Nilópolis, ou de onde quer que seja da Baixada, mas a gente diz primeiro que é da Baixada. Quando eu saio da Baixada, e eu moro agora na Serra, você pergunta para mim onde você é. Eu vou por escalas, falo, sou do Rio de Janeiro, aí a pessoa dá um sorriso. Sou da Baixada, a pessoa já vai diminuindo. E falo, sou de Nova Iguaçu. E a gente não deve ter vergonha de falar. Então, a ideia de levantar a bandeira e cravar a bandeira do território, foi sem querer. Mas é fundamental porque a gente nunca vai conseguir. Cravar o território em tempos severos é fundamental para que a gente também seja valorizado, porque a gente não pode cobrar coisas melhores, melhorias em várias áreas. Não vamos falar de política aqui, por favor. Mas a gente não pode cobrar se a gente também nega as nossas raízes e nega a nossa cidade. Hoje a gente pode fazer crescer bastante. A gente pode fazer o que quiser em Nova Iguaçu. Exatamente. E assim, só para concluir esse pensamento, eu acho que o pessoal da poesia, né, o Thiago, teve um papel muito relevante desde os anos 80. Meu pai poeta, o Dani Taluna, participou de uma revista da Baixada Fluminense, se eu não me engano, a revista Equipe é de 76, sabe? Do Adalberto Cantalice. Você vê, nos anos 70, depois veio Moduano, esse movimento de dização e tal. Mas eu que sempre preferi ler prosa, ler conto, ler romance, eu sentia falta disso. E agora eu vejo, assim, aos poucos, como se tivesse um imã ali na Casa de Cultura, né? Está aglutinando assim, algumas pessoas e está se formando uma cena literária da prosa. E tem um grande diferencial, né? Que hoje a gente tinha essa noção
de não existir, não haver nenhum escritor, ou você desconhecer. As pessoas existem e fazem até alguns anos. A gente está começando a se reconhecer agora. O Jonathan escreve há anos, eu escrevo há anos, a gente se conhece há pouquíssimo tempo. Morando cada um de um lado da Lúcia, a 500 metros. Vocês falam do Moduan, né? É bacana a gente deixar registrado também uma ideia dele, da Sil, né? Que é uma vez por mês eles se reúnem, fazendo encontros de poetas e afins, que já participaram de alguns, vocês já, né? Eu lancei meu primeiro livro lá. Eu devo muita coisa da literatura ao Moduan. E vocês nem sabem, eu acho que vocês não sabem, o Jonathan deve saber. Eu era, nesse meu processo de timidez e não timidez, tentar assumir que eu sou escritor, minha última cartada foi o primeiro livro publicado, o segundo livro publicado, o Ensaio das Pernas Peladas, e eu procurei no Facebook algum escritor e nova pessoa, achei lá o Moduan. E eu escutei falar por alto, mas eu procurei o Moduan. E mandei mensagem no Facebook pro Moduan, falei, Moduan, eu sou escritor de nova, estou lançando o livro. E, pô, a gente tem um encontro de poetas e afins toda a última quinta-feira do mês no Cultural Bar, que tinha outro nome na época. Tem uns anos isso. E aí ele falou, aparece aqui. Eu apareci lá, sozinho, extremamente tímido, e eu falei, Moduan, eu sou o Thiago, tal. Falei contigo, legal, e eu com um livro na mão, falei, Moduan, isso aqui e tal. Aí, você que é o Thiago, você vai falar na frente. Eu falei, não, Moduan, pelo amor de Deus, não vou falar. Aí ele, vai falar sim. Aí ele pegou o microfone, e agora o Thiago Bert. Eu cheguei no frente de uma galera que eu nunca tinha visto na minha vida. Em choque, né? Em choque, mas tipo, a primeira reação foi um choque. E a segunda foi, poxa, eu que escrevi. Eu acho que ninguém melhor do que eu poderia falar. Então eu comecei ali a falar, pô, eu acho que eu posso falar de literatura também, do que eu escrevo. E eu comecei a falar e ali que eu devo muito esse start ao Moduan. Que ele, eu não sei se ele tem essa noção, já falei algumas vezes com ele, mas eu acho que ele não levou tão ao pé da letra, e é exatamente isso. Você passou pelo calor do momento, você está repetindo aqui de novo. Eu repito, e sempre que puder eu repito, porque eu sou muito grato ao Moduan por ele ter feito isso. E além do sarau do Moduan, a gente sabe que foi feito um mapeamento aí, são dezenas de saraus, e os saraus estão estourando cada vez mais. Agora há pouco eu descobri que tem um sarau na Prata, tem o tradicionalíssimo sarau Donana também, que é Catando Contos também. Outro ponto fortíssimo que é Catando Contos, que é um sarau mais do lado da prosa, enfim, é um trabalho belíssimo, assim, a poesia de Nova Iguaçu está de parabéns. Para encerrar aqui, a gente está com um livro aqui do Moduan, né? Acho que não vai dar para ver muito, talvez, mas se você estiver aqui, vê lá como então está no livro aqui. Aqui, gente, Moduan. Vamos passando aqui, então, a Sil, né, que junto com ele organiza o Encontro dos Poetas e Afins. Rio, aqui, Oscilações. Nosso amigo Vagão, que é cantor também aqui na Baixada, está com esse aí sobre botecos. Aí, gente, pra galera que gosta. Eu adoro. Isso aí já tem aquela história de trilogia, né? Eu não sei qual esse é o certo, se é o primeiro ou o segundo. Esse mas é uma trilogia do rapaz de Mesquita, Sérgio. E esse é sobre a ocupação da Baixada, se não me engano. eu quero, hein? Bem interessante também. E esse aqui tem uma história muito legal com o Melhor da Baixada, porque eu conheci a Cristiane numa matéria que a gente fez sobre, tipo, boas-vindas para um ano novo que estava vindo. Ela estava passando um momento difícil, que é o câncer, e ela conta toda a experiência dela nesse livro também. O de vocês? Opa, é o meu, dia 30, lá na Casa de Dia 30 da Casa de Cultura, Tempo Severo, eu já li. Tempo para ficar severo. E é bem gostoso. É uma história de território também, de identidade. Claro, território de novo. E o meu livro aí em lançamento. Jonathan, você quer falar, por último aí, de quando você vai lançar o livro na Bienal? A gente pode falar de Já tem a data? Pode. Na verdade tem a primeira coisa dia 30, o tempo. então, E Bienal vocês vão estar lá juntos? Não. não. Juntos em, talvez, espíritos. Ó, Só fica um pouquinho pra cá, assim. dia- Um pouquinho isso mais pra frente. Dia 30, o Tempo Severo vai estar sendo lançado então, na Biblioteca Ciel Brito, que fica na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. O Getúlio Vargas, número 51 aqui no centro. Isso, legal, obrigado, Carlos, jornalista sempre treinado. E dia 4 eu vou estar na Bienal, lá na parte da tarde, também fazendo lançamento. Dia 4 de setembro à tarde tem 4 de setembro, acho que tem, mas eu não faço a mínima ideia, depois eu vou divulgar no Facebook. Eu estarei na Bienal no dia 9 de setembro, 9/9, é um sábado de meio-dia a meio-dia e 50, então é bem cortadinho mesmo e é pontual. E é no Pavilhão Verde, então encontro todos lá. E tem os nossos projetos, né? Tem a oficina, que a gente já falou aqui, mas não custa nada repetir, a oficina lá na Biblioteca Ciel Brito, toda quarta-feira. Começou ontem, mas
Quarta, 6 horas da tarde, 6 né? horas da tarde. Que fica na rua do Antigo Fórum, para quem de repente também sem saber. Exatamente. E o território pode ser encontrado na Saraiva, na Nobel, aqui de Nova Iguaçu, e comigo. Então deixa os canais de vocês também, redes sociais e tudo. Vai lá, Thiago, você quer mais informação? Gente, é só botar o Thiago Quercus que vocês encontram em qualquer lugar. Só letra aí. Vou soletrar assim, ó. né? Cadê? Aqui, Foi. gente. Thiago Quercus, só K-U-E-R-Q-U-E-S. Ficou meio desfocado um pouco aí. O meu é Jonathan Magela também, com G e 2 L's. Jonathan sem H, sem vamos fazer uma coisa, né? Pra ser justo, né, gente? Aqui, vou pôr aqui. Jonathan Magela. Vocês vão me encontrar no Facebook e no Instagram. E aí, é isso. Deixaram todos os recados, as redes sociais. Um abraço pro pessoal do Breda Comentário Agora também. eu queria falar qual é o melhor da Baixada. Não, tem essa pergunta ainda. Para encerrar também, a gente tem um costume de sempre perguntar para as pessoas, enquanto eu finalizo ali, o que para vocês, né, ensinamento, quando eles perguntam o que é o melhor da Baixada? Não vai responder o site. Diga aí, o que é o melhor da Baixada? Cara, olha, eu já rodei por muitos lugares. Eu já morei fora assim como o Thiago. E eu nunca encontrei um lugar onde a sociabilidade fosse tão gostosa assim. Em cada casa que eu entro, eu me sinto como se eu fosse parte da família. Até porque eu já morei em muitas casas de amigos e tal, sou meio nômade. Então, assim, ao mesmo tempo que a nossa região tem uma certa arquitetura um pouco feia, né? As casas não têm muita... um padrão. Mas história também, muito. É uma arquitetura, né? Por dentro elas são muito lindas, sobretudo por essa sociabilidade. E você se reconhece aqui em cada lugar, no botequim, na padaria, no posto de gasolina. Eu acho tudo muito horizontal. Então, se eu pudesse dizer o que é o melhor da Baixada, eu diria é a sociabilidade. Você, Thiago? Ele é quase exatamente isso. Quando me perguntaram às vezes, fora da Baixada, por que você escreveu um livro da Baixada? É porque eu queria que entendesse que as pessoas, a maioria das pessoas, valem a pena a Baixada. Então eu acho que o melhor da Baixada é cada pessoa que acorda cedo pra caramba. Eu já fiz isso várias vezes. Acordar cedo, pegar trem lotado, ônibus cheio e chegar às vezes no trabalho com um aspecto de quem está chegando, está voltando do trabalho e ter a energia ainda de chegar em casa e fazer procurar um lazer, procurar um livro para ler, procurar um baile da Rio Sampa, um teatro na Casa de Cultura. Eu acho que as pessoas, o valor das pessoas, eu valorizo muito, muito a pessoa que passa o dia todo, sai muito mais cedo de casa que muita gente, chega muito mais tarde que muita gente e mesmo assim ainda tem energia de sobra para fazer tanta coisa que eu acho que as pessoas são sobreviventes. O que eu valorizo muito são as pessoas mesmo. Fechou? Então, antes de encerrar, a gente dá o nosso recado aqui, tem mais alguns comentários aqui. Tem dizendo que a sociabilidade é maravilhosa na Roda Lama, o Lucas Vieira, acho que ele está dizendo então sobre a história do que é o melhor da Baixada. Minha mãe mora lá, eu sou da Roda Lama. Está sendo criado na Roda Lama. E também o Lucas comenta que queremos os pontos da Baixada na versão proibidona. Bom, e a Sabrina amou a capa do Tempo Severo. A que Sabrina acompanhou, você lembra que eu tive uma tentativa de te ajudar nessa capa? Uhum. Então a Sabrina, na verdade, é uma amiga que ela teve acesso às duas versões da capa, você viu que ficou valendo então, Sabrina. Bonita mesmo. Então, gente, obrigadaço por acompanhar. Né? Primeiro a vocês por terem vindo aqui, né? Conversado um pouquinho com a gente. A gente vai ter outras edições aí, mais pra frente, se tiver mais novidade, a gente marca mais um encontro. E a quem acompanhou essa transmissão, muito obrigado. Quem quiser sugerir, né, a gente vai ter outros assuntos aqui para poder falar sobre, para falar aqui no nosso ao vivo. Quem quiser sugerir pode mandar inbox, pode mandar para o pauta@melhordabaixada.com.br. Tem o WhatsApp aqui que é o 21 97 938 3128, 97 938 3128, tá bom? Então, obrigadaço aí, tá, por vocês terem acompanhado esse nosso bate-papo aqui. E até a próxima, então. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.